Forças de atrito. Vamos ao estudo. F de AT significa força de atrito, que é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, sendo que aqui é o dinâmico, indicado com a letrinha D, coeficiente de atrito dinâmico, vezes N, que é a normal. Significa o que é a normal? É a reação, onde eu tenho um peso e ao mesmo tempo eu tenho a reação. Essa força de reação da superfície sobre o corpo chamamos de força normal, que é indicada pela letra N. A normal de reação em relação ao peso do corpo. Como estamos trabalhando com força, tanto a força de atrito como a normal aqui é dado em Newton. Assim aqui é a expressão para determinar a força de atrito. Aonde a normal, que é a força, corresponde ao peso. N é igual ao peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Um bloco de massa M igual a 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal F de intensidade 30 N. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa corresponde a 0,20, sendo G, que é a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determina a aceleração do bloco. Observe aqui essa ilustração que representa as forças atuando sobre o bloco. Temos 4 forças, onde temos a força peso e a força normal. Observe que elas têm mesma direção, mas têm sentidos opostos. Aí, segundo a terceira lei de Isaac Newton, a toda ação temos uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Como ocorre mesma intensidade, eu vou anular a normal com o peso. Já em relação à força F, que provocou aqui o movimento desse corpo, em relação a uma força de atrito, que é da superfície em contato com o corpo, vão ter valores diferentes, porque o corpo foi colocado em movimento. Como tem valores diferentes, vamos analisar isso aí, um em relação ao outro, para em seguida determinar a aceleração do bloco. Para isso, vamos colocar os dados da questão. M é igual a 10 kg. A força F, pelos dados da questão, 30 N. O coeficiente de atrito dinâmico corresponde a 0,20. Observe que não tem unidade de medida. G, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E na questão, como que você tem que determinar a aceleração, assim, quem é o valor de A? Interrogação. Mas para que possamos dar sequência à determinação da aceleração, vamos achar aqui outros dados da questão. N é igual ao peso, que é igual a M vezes G. A normal é igual ao peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Assim, N será igual a peso, que é igual a quem é a massa? 10. Quem é a aceleração? 10. Assim, a normal é igual ao peso, que é igual a 10 vezes 10, 100 Newton. Já em relação à força de atrito, você tem aqui que a força de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Assim, quem é a força de atrito? Que eu também não tenho. Vai ser o coeficiente, que corresponde a 0,20, vezes a normal. Quem é a normal? Determinar aqui o valor 100. Assim, a força de atrito, que atua sobre o bloco, vai ser 0,20 vezes 100. Voltando 2 casas decimais, ao multiplicar, fica 20. Como é força, é dado em Newton. Assim, quem é a força de atrito? 20 Newton. Quem é a força que atua sobre o bloco? 30 Newton. Força F. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton, que através dela vamos determinar a aceleração provocada sobre esse bloco que está em movimento, que ocorreu uma variação de velocidade. Assim, a força resultante, na segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração. Quais são as forças que atuam sobre o bloco? Você tem aqui as 4 forças, mas como essas têm mesma intensidade e sentidos opostos, você anula. Assim vai ficar somente a força F e a força de atrito.
Como a força F é maior, aí você vai ficar F menos a outra força, que tem sentidos opostos, aí subtrai. Massa vezes a aceleração. Quem é a força F? Que você já tem aqui, ó, 30. Quem é a força de atrito? Você determinou aqui, 20. Quem é a massa do corpo? 10, pelo enunciado da questão. Vezes A. Subtraindo 30 menos 20 corresponde a 10. 10 vezes A, 10A. Quem está multiplicando, passa dividindo. Assim, A será igual a 10 dividido por 10. A aceleração provocada vai ser 10 dividido por 10, 1. Como é a aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Assim, aqui você determinou a aceleração provocada nesse movimento. É de 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos agora dar sequência, vamos para a questão de número 2. Na questão 2 aqui, você tem um bloco de massa M, que é igual a 5 kg, realiza um movimento retilíneo, trajetória é uma reta, mas ele é uniforme. Quando falar uniforme, eu tenho que ver que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, diferente de zero, ele está em movimento. Mas como a velocidade é constante, a aceleração do movimento vai ser nula. Porque só tem aceleração quando ocorre variação de velocidade, que ocorreu no outro movimento. Aconteceu uma variação de velocidade. Já aqui no movimento é uniforme, velocidade é constante, aceleração nula. O F na questão corresponde a uma força de intensidade 10 Newton. Você tem aqui o valor de F, sendo G também igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico é indicado por essa letra Mi e uma letrinha D. Interrogação. Entre o bloco e a mesa. Para que eu possa fazer isso aqui, vamos aplicar também a mesma coisa no outro, a segunda lei de Newton, onde diz que força resultante, que são as forças que atuam sobre o corpo, será diretamente proporcional à massa vezes a aceleração. Observe nessa questão que a força resultante que atua sobre o corpo vai ser semelhante a outra. Você tem uma força F, no caso horizontal, e a força de atrito que é contrária. Por isso você vai utilizar o mesmo esquema. Você vai dizer que a força F menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Ora, quem é o valor da força aqui? F. O valor da força F corresponde a 10 menos a força de atrito, que é igual a massa, corresponde a quanto? A 5. Quem é a aceleração? É nula, é zero. 5 vezes 0 é 0, aí eu já elimino, é zero, isso aqui. Assim eu vou ficar 10 menos a força de atrito, que é igual a 5 vezes 0, 0. Na equação, quando o termo está menos, passa para o outro lado, mais, inverte a operação. Assim eu vou ficar com 10, que é igual, estava menos, ficou mais, força de atrito. Só que a força de atrito foi vista anteriormente, que eu posso substituir todo esse valor F de AT pelo coeficiente vezes A normal. Assim, vamos fazer uma substituição. Assim, quem é a força de atrito? Quem ela vai ser representada? Assim, 10 continua, mas no lugar da força de atrito, você vai substituir pelo coeficiente vezes a sua normal. O que eu quero determinar é o coeficiente, e não a força de atrito, é o coeficiente, mas ele participa na força de atrito. Assim, 10 será igual ao coeficiente. Agora, quem é a normal? Essa normal foi visto que é igual ao peso. Se a normal é igual ao peso, é igual a N vezes G. Aí você vai substituir essa normal por N vezes G. E agora vamos fazer o cálculo final. 10, você repete. O coeficiente, não sei. O M corresponde a 5, na questão aqui. G corresponde a 10, que é a aceleração da gravidade. Assim, 10
será igual, multiplicando 5 vezes 10, 50. Vai dar 50 vezes o coeficiente de atrito dinâmico. Como 50 está multiplicando, passa dividindo. Assim, o coeficiente dinâmico vai ser igual a 10, pode ser o valor menor em cima, não tem problema. Agora, como está multiplicando, fica embaixo, dividido por 50. Ao fazer aqui a divisão, você simplifica esse com esse, ou pode dar o resultado direto. 10 dividido por 50 ou 1 dividido por 5 corresponde a 0,20. Observe aqui o resultado. Na questão, ele determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa. Resultado final, 0,20. Observe que não tem unidade de medida, porque a massa é dada em quilograma, a aceleração, quando tem aqui, se coloca metros por segundo ao quadrado, força é dada em newton, a aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado e o coeficiente não temos unidade de medida. Assim, aqui na questão número 1, você determinou a aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. Na questão número 2, você determinou o coeficiente. Agora, sempre tomar cuidado, fazer a leitura da questão, colocando os dados da questão e, em seguida, trabalhando com a segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E utilizando também a seguinte fórmula, força de atrito e normal, que é igual ao peso.